Olá, eu sou Aline Caldeirão, sou bióloga e doutoranda do Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Uniderp. Também sou pesquisadora associada ao Instituto Ararazú. O tema do meu trabalho é Pandemia e as araras, aumento da morte de araras canindé por acidente com linhas cortantes durante a pandemia por Covid-19. Neste trabalho, eu tive a coautoria da doutora Larissa Tinoco e a orientação da doutora Neiva Maria Robaldo Guedes. Acredita-se que a primeira pipa do mundo surgiu na China, há cerca de 120 anos antes de Cristo. Ela foi criada por um general chamado Han He-sin com o objetivo de medir a distância de um túnel. A pipa também era utilizada por militares para levar mensagens secretas aos aliados. Um dos usos mais famosos da pipa foi por Benjamin Franklin, em 1752, onde ele usou a pipa para provar que os raios eram um tipo de eletricidade. No Brasil, as pipas chegaram pelas mãos dos portugueses na época da colonização. Empinar pipas se tornou uma brincadeira popular que atravessa gerações. A prática dessa brincadeira tem crescido muito, sobretudo nesse período de pandemia, onde os adultos estão passando mais tempo em casa e, devido à suspensão das aulas, as crianças e jovens também estão em casa. No entanto, essa brincadeira inocente pode ter consequências graves se não houver segurança, como acidentes que acontecem com o uso do cerol ou da linha chilena. O objetivo desse estudo foi relatar o aumento das mortes de arara canindé por acidente com linhas cortantes durante a pandemia por Covid-19 em área urbana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse estudo foi realizado na área urbana de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Os dados foram coletados pela equipe do projeto Aves Urbanas Araras na Cidade. Quando alguma arara ferida é encontrada, a população entra em contato com o Instituto Ararazú ou com a PMA, que é a Polícia Militar Ambiental. Essas aves são resgatadas e levadas para o CRAS, que é um centro de reabilitação de animais silvestres, onde recebem cuidados de um médico veterinário. Os dados sobre as araras recolhidas e qual o tipo de ferimento, eles são colocados em planilhas e armazenados em bancos de dados, e eles são repassados para o Instituto Ararazú. Enquanto as preocupações se voltam para os riscos da pandemia do novo coronavírus, uma outra ameaça está no ar, mas não é só em Campo Grande, são em várias outras partes do país. Soltar pipa é uma brincadeira saudável e deve ser incentivada, porém o uso de materiais cortantes nas linhas tem causado graves acidentes em aves e humanos. O cerol é uma mistura de vidro moído com cola, e a linha chilena é feita com pó de quartzo e óxido de alumínio, e ela corta 4 vezes mais que o cerol. No ano de 2019, ocorreram 2 acidentes com linha cortante com arara canindé. Uma arara morreu antes mesmo de ser socorrida e a outra foi levada para o CRAS. Em 2020, até o mês de agosto, já ocorreram 14 acidentes com araras e apenas uma não foi com material cortante. Dessas 14 araras, 5 morreram e 9 foram levadas para o CRAS. Eu trago aqui para vocês algumas reportagens aqui de Campo Grande, dos jornais locais, mostrando a temporada das pipas e os acidentes envolvendo as araras canindés. Barbosa, 2018, ela fala em sua tese sobre os fatores que influenciam o sucesso reprodutivo da arara canindé em Campo Grande. Um desses fatores que ela cita é a utilização das linhas de pipa com material cortante, que muitas vezes acaba matando as araras, nos acidentes e diminuindo a reprodução. Rocha, em 2020, na sua dissertação, ele fala das principais causas de morte em aves de rapina no Distrito Federal. Uma dessas causas que ele cita também é o uso das linhas de pipa com material cortante. Eu trago aqui outras reportagens com outras espécies de aves em várias partes do Brasil. Maritacas enroladas em linhas de pipa em Várzea Paulista. O número de aves machucadas por linhas chilenas e com cerol aumentam no Rio de Janeiro.
O risco que cruza os céus ameaça a natureza, um gavião carijó com a asa machucada, a garça é ferida por linha de pipa com cerol em Barra Mansa, e o uso da linha de cerol aumenta o risco às aves em Manaus. Então não é só em Campo Grande que isso está acontecendo, em várias outras cidades, praticamente no Brasil todo. Esses acidentes eles também prejudicam a população, e a polícia tem feito várias apreensões aqui em Campo Grande desse tipo de material. Eu trago algumas reportagens, dos acidentes, de alguns acidentes que aconteceram aqui em Campo Grande e de algumas operações que a polícia tem feito. A operação leva 4 para a delegacia e 680 pipas com linhas de cerol são apreendidas, E as linhas com cerol, ou a linha chilena, elas não só prejudicam a população, mas também têm causado danos nas redes de energia. Elas cortam os cabos de alumínio e ocasionam a queda na distribuição da energia. E também podem ocasionar outros problemas, como choque elétrico, incêndio e até mesmo um acidente fatal. Aqui eu falo de outras reportagens, também em outras partes do país, em Minas Gerais, em Valinhos, São Paulo, no Rio de Janeiro, em Três Lagoas, que é uma outra cidade aqui do estado do Mato Grosso do Sul, são acidentes ocasionados com linha com material cortante. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos a lei número 3.436, de 19 de novembro de 2007, que ela proíbe a utilização de cerol ou qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de pipas. E agora, em 2020, devido ao aumento de casos de acidentes, foi criado um projeto de lei da autoria do vereador André Salineiro, que ele aumenta o valor das multas, tanto para as pessoas que utilizam esse tipo de material, como também para os estabelecimentos que comercializam esse tipo de material. Conclusão: é necessário a repressão para reduzir o uso de cerol ou das linhas chilenas, mas também é preciso fazer campanhas educativas constantes para mudar esse hábito. O Instituto Arara Azul, ele realiza palestras em escolas e universidades, utilizando como base a educação ambiental para abordar sobre o tema e alertar para as consequências negativas com relação ao uso desse tipo de material. Este ano, o Instituto ele lançou uma campanha nas redes sociais e contou com o apoio de vários órgãos ambientais, como o IBAMA, a Imasul, a GCM. Aqui no Mato Grosso do Sul existe essa lei de 2007 que ela proíbe o uso desse tipo de material, E esse ano foi aprovado o projeto de lei que aumentou o valor das multas para quem for pego utilizando ou comercializando esse tipo de material. Mas, infelizmente, nada disso parece ter sido muito efetivo, pois os acidentes continuam acontecendo, assim como as aglomerações de pessoas, E nós sabemos que estamos em época de pandemia e que deveríamos ter cuidado para evitar a contaminação e a proliferação do vírus. As pessoas não estão respeitando a quarentena e o isolamento social, elas acabam se aglomerando em parques, em terrenos baldios, para poder brincar de soltar pipa, mas muitas vezes a gente sabe que essa brincadeira vem junto com os materiais cortantes. Aqui eu trago alguns folders de algumas campanhas que foram lançadas. A campanha do Instituto Arara Azul, lançada esse ano, contra o cerol e a linha chilena. O telefone para denunciar aqui no estado, E também trago folders de outras cidades, das campanhas que são feitas falando sobre o cerol e a pipa chilena. Cerol, isso não é brincadeira, a gente sabe. Além de pipas, o cerol ele corta vidas. A gente tem uma campanha nacional do cerol não, e usar cerol e linha chilena é crime, Apoio financeiro,